Você já ouviu falar sobre elasticidade, preço e volume? Como é que funciona isso na prática, Giovanni? Como é que eu posso medir a elasticidade de um preço e venda, volume? Como que fica tudo isso na prática? Então eu vou ensinar para você agora como que fica tudo isso na prática e no modelo matemático desenvolvido pela Sintaxe. Ok? Então, se você já gostou desse tema, se você acha legal falar de elasticidade, preço, volume, lucratividade, já dá aquele like, curte aí, compartilha com outras pessoas e no final comenta aí para mim o que você achou desse tema. Vamos lá? Academia Magic Pricing. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, olha só. Aqui tem um simulador Excel, então você, se você está assistindo esse vídeo agora, tem outros vídeos para trás que te ensina como que você pode chegar aqui dominando todas as regras de lucratividade, margem e mercado. Tá? Então, eu aconselho você a assistir outros vídeos. Mas pode assistir esse vídeo aqui também, que é bem prático, e você vai ter acesso também no site da Syntax a esse simulador, ok? Deve ter algum link aí que direciona você para fazer o download desse material aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer: preço de compra. Olha aqui, preço de compra. Imagina aqui que você tem um cenário onde você compra um produto por 100, você é uma loja e tem uma margem de 30%, ok? Tem a margem de 30%. Então, o seu preço de venda aqui já está formado, tá, gente? Está tudo formado com fórmula, 142. Então, você vendeu por 142, custou 100, então você vai ter um lucro aqui, ó, de R$ 42, ok? E uma margem de 30%. E aqui tem o meu gráfico mostrando que eu estou fazendo certinho. Aí a ideia é o seguinte: hoje você vende, tá? 1.000 unidades desse produto. Então, se eu pegar 1.000 unidades vezes o volume, olha aqui, vezes o preço unitário, desculpa, você vai ter um faturamento de 142 mil. Só que, por exemplo, para você vender 1.000, você tem que comprar 1.000. Então, 1.000 vezes o custo aqui, que é R$ 100, você vai ter que gastar 100, investir 100 mil. Então vai te sobrar um lucro aqui, ó, de 42 mil. Lembrando que nesse módulo aqui ainda não estamos falando de tributação, tá? Os módulos mais para frente desse módulo aqui da Academia Medic Price para você se tornar um especialista em negociação de medicamentos. Vamos lá. Aqui você chegou em 42 mil. 42 mil dividido pela venda quer dizer que você teve um ganho de 30% sobre a venda. Eu dividi o lucro pela venda. Tá. Aí qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Pronto. A ideia é que uma pessoa da área comercial e fala assim, gente, vamos dar um desconto de 10%, que a gente vai vender horrores. Peraí, vou vender quanto? Horrores. Vai dar 10% de desconto. O que as pessoas pensam muitas vezes? Se eu der 10% de desconto, se eu vender 10% a mais, eu ganho o lucro necessário, tá? Eu empato, entendeu? A pessoa pensa, se eu vender 15%, eu ganhei muito mais. Vamos pensar o que vai acontecer nesse cenário agora. A empresa, por uma sugestão, falou assim, vamos dar 10% de desconto, porque a venda vai alavancar. Então, nesse caso, o que aconteceu? Eu vendia por 142, passei a vender a 128. O meu custo continuou o mesmo, porque eu só abaixei o preço de venda. Então, o meu lucro, tá? O meu lucro vai para quanto, tá? Eu vou simular agora. Então, se eu abaixei meu preço para 128, imagina que nesse cenário eu continuei vendendo a mesma coisa. Porque na precificação você tem que entender a comunicação da precificação. Se não foi comunicado, as pessoas podem não ter percebido, ou é um produto inelástico e esse produto vendeu a mesma coisa. Se ele vendeu a mesma coisa, então eu vendi a 142, agora eu estou vendendo a 128. Vezes 1.000 unidades, eu vendi 128 mil reais. Como que ficou a minha DRE? Agora, vendi por 128 mil, custou 100 mil, meu lucro agora foi para 28 mil reais. Que dividido pela venda, meu lucro, minha margem agora,
que antes era 30%, agora foi para 22%. Tá. O que eu quero mostrar para você, no vídeo anterior eu te ensinei até a usar o atingir meta e agora a gente vai precisar dele, tá? Então é o seguinte, ó, volume atual que eu vendo me dá um lucro de 42 mil. O volume novo, né, vendi 1.000 unidades também, ele me dá um lucro de 28 mil. Quer dizer o que isso aqui? Que eu tive, aqui ó, perdi dinheiro, perdi 14 mil reais, tá? Alterando, só porque eu coloquei esse desconto aqui. Vou colocar o desconto aqui numa outra cor, em destaque, tá bom? Então eu alterei esse desconto. Se eu colocar ele zero, opa, zero impacto, tá? Mas no caso eu dei 10% de desconto. Então, eu quero fazer assim, para zerar o impacto no lucro, ou seja, para mim ter o mesmo lucro que eu tinha antes, eu devo aumentar o volume de vendas, que é esse volume aqui, ó, tá? Eu preciso aumentar esse volume aqui. Quando eu der um desconto aqui, eu preciso aumentar o volume para mostrar que o meu lucro foi melhor ou pior. Então, nesse caso, se eu dei 10% de desconto, vamos aumentar o volume de venda em 10%? Então, vou lá. Eu vendia 1.000, agora eu vou vender 1.100. Foi bom negócio? Não sei não, viu? Olha só, meu lucro ainda ficou ruim. Vamos aumentar em 15%? Vamos lá, 1.150. Olha só, nesse caso, eu aumentei meu volume em 15%. Então, quer dizer, olha só que interessante, a minha venda aumentou, ó, eu vendia 142 mil, agora eu estou vendendo 147. Parece que é bom. Só que o meu custo aumentou, porque eu tive que comprar mais unidades, né? Para vender 115, para vender agora 1.150 unidades. Então, meu custo foi para 115 e o meu lucro caiu 10 mil reais. Então, vamos aumentar agora em 20%. Agora que eu aumentei em 20%, olha o que aconteceu. Nossa, ó, aumentei bastante a venda, de 142 mil reais. A minha venda agora foi para 154 mil reais. Só que o meu custo também aumentou, tá? Se ele aumentou, como que ficou meu lucro? 34 e antes eu ganhava 42. Então, o que que a gente vai fazer? Em vez de a gente ficar chutando o volume aqui, a gente vai nesse simulador em dados, a teste de hipóteses, atingir meta. E aqui, nesse atingir meta, eu vou definir o meu objetivo, tá? Vamos lá? Meu objetivo é que o lucro aqui, ó, o impacto seja igual a zero, tá? Ou senão, eu posso digitar que eu quero um lucro novo aqui de 42.857,14. Mas no caso, eu vou pôr aqui, ó, que eu quero o meu lucro igual, meu impacto, né? Igual a zero, que é o lucro anterior menos o lucro novo. Para isso, eu quero alterar esse volume aqui. Então, se eu dei 10% de desconto, quantos porcentos que eu tenho que aumentar a minha venda para simplesmente ter o mesmo lucro? Olha só, em 50%, gente. Olha que loucura. 50% que eu tenho que aumentar a minha venda para ter o mesmo lucro. Olha, então eu vou ter que vender 192 mil. Teve um lucro aqui, um custo de 150 mil para conseguir ter os mesmos lucros que antes. Às vezes nem vale a pena, tá? E se fosse 20%, gente? 20%, o que que acontece no 20%? Olha aqui, 20%. É o seguinte, 20% acontece que eu vou ter que aumentar o minha venda em quanto? Vem aqui, teste de hipótese. Ó. Só, eu vou até inserir uma coisinha que eu gosto aqui, vou inserir uma, uma, uma flechinha aqui, dar uma setinha. Meu objetivo é que esse cara aqui fique igual a zero, tá? Por quê? Ele é a diferença do lucro antes para o lucro novo. Então, se ele ficar igual a zero, tá? Quer dizer o quê? Ficou igual a zero, então quer dizer que eu estou tendo o mesmo lucro que antes, entendeu? Só que aí eu vou colocar outra flechinha, porque alterando esse volume aqui, ó. Então vamos lá, dados, vou clicar aqui fora, dados, teste de hipótese atingir meta. Eu quero que esse cara aqui embaixo, que é o meu impacto, seja igual a zero.
tá? Alterando a variável volume. Então, quando eu aumento a 20% de desconto, olha só, eu tenho que aumentar a minha venda em 200% para empatar. Então, olha para você ver. Isso também. E agora, tem uma outra variável aqui. E se eu der 30% de desconto, Giovanni? Olha que loucura isso aqui agora, hein? Dei 30% de desconto. Teste hipótese, atingir meta. Eu quero que esse impacto seja igual, né, a zero, não é isso? O impacto aqui seja igual a zero, alterando o volume. Olha o que vai acontecer aqui. Vai dar um pau no computador. Por que vai dar esse pau no computador? Tá? Então é o seguinte, ó, vou dar a dica, hein? Olha aqui a dica, olha aqui a dica e olha quanto desconto que eu tô dando. Então, gente, eu não vou responder essa pergunta, tá? Aqui tem uma base aqui que mostra como é que funciona o atingir meta para você, mas eu não vou responder a pergunta por que quando com 30% dá pau. Então, qual que é a ideia aqui, ó? É que você faça o exercício. Você coloque 1% aqui, faço atingir meta e depois você coloca quanto que eu tenho que aumentar a venda. Depois você coloca 2% aqui e mostre para mim quanto que você tem que aumentar a venda aqui, tá? Você tem que, para quanto que tem que ir a sua venda? Qual que é o percentual de aumento da sua venda? Você joga aqui o percentual, tá? Então você vai fazendo isso até chegar no 30. Na hora que chegar no 30, aqui já vai mostrando um gráfico para você. Ó. Com 1% você tem que crescer 3, com 2 você tem que crescer tanto. Então você vai preenchendo aqui. Isso vai ajudando você maximizar esse conceito de elasticidade e também o conceito de utilizar o atingir meta, que ele é muito prático. Então, quanto mais você treinar isso, melhor você fica, mais rápido você fica e melhor você sai nas negociações. Então, o desafio aí é termine isso daqui e dá um print nessa tela. Olha só, dá um print e posta nas redes sociais. E mostra para mim, porque se eu der 30% de desconto aqui e fizer o atingir meta, vai dar errado. Entendeu? Por quê? Por que se eu der 30% de desconto aqui? Então fica esse desafio para você responder nos comentários aí, tá? Então eu te desafio aí a entender isso tudo aí e fazer esse exercício. Então até o próximo vídeo, que a gente vai ter mais conteúdos da Academia Magic Price, um treinamento desenvolvido para você se tornar um especialista em negociações com medicamentos.